pessoal, beleza? Meu nome é Caio, bem-vindos ao canal Libertário 013, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, vamos falar do grande assunto aí que tá rolando, né? Basicamente a quebra do Silicon Valley Bank, como a Thumb entrega. Falando na Thumb, se você quiser contratar alguém para fazer thumbs para você, link na descrição, o Alexandre Lacerda, ele que tá fazendo minhas thumbs. Ele também dá aula de inglês, então se você tá precisando dar uma melhorada aí no seu inglês, não tá falando muito bem, troca uma ideia com ele lá, o link do WhatsApp dele tá aqui, também no Instagram, enfim, entre em contato com ele na onde você preferir. E manda um zap lá pra ele, alguma coisa assim, falando, ó, vim pelo Libertário 013. Então troca uma ideia com ele lá, se você tá precisando melhorar suas redes sociais, fazer thumb pra canal, melhorar Instagram, enfim, ele trabalha com isso aí. É o cara bom das redes aí, então sabe o que fazer. Outra coisa também importante na descrição, que eu sempre deixo, meus links para as minhas próprias redes sociais. Segue lá, porque o YouTube costuma não notificar os vídeos, isso é estatística, eu consigo ver aqui pelo YouTube Studio. Então segue nas redes sociais, que aí quando sair o vídeo, eu mesmo aviso quando sair o vídeo, então você fica sabendo em primeira mão aí, porque se for depender de sininho de notificação, não funciona muito bem. Mas mesmo assim, se inscreve, toca o sininho, comenta, que ajuda a engajar o vídeo. Esse vídeo aqui eu já aviso, vai ficar bastante longo, porque eu preciso explicar muita coisa, que são coisas complexas e não tem como explicar de maneira curta, porque senão fica mal explicado e gera dúvidas. Mas se você mesmo assim ficar com dúvidas, comentários, por favor, ajuda a engajar o vídeo também. Ou comenta qualquer coisa, tipo, sei lá, aleatória, A, B, C, enfim, só pra, deixa um comentário aí, alguma letra, alguma coisa, isso ajuda demais a engajar o canal. Outra coisa que você pode fazer também para ajudar o canal é patrocinar o canal. Nesse momento eu estou fazendo uma campanha de arrecadação aí para poder, basicamente duas coisas. O primeiro é arrumar o meu notebook, que deu ruim, então eu preciso trocar, seja lá o que quebrou dele. Eu não sei quanto vai ficar, mas eu estou contando mais ou menos aí uns 200, 300 reais. E outra coisa um pouco mais urgente, que se você puder colaborar eu agradeço muito, é para poder ir para minha viagem no evento que vai ter do Sementes da Liberdade. Vou deixar aqui na descrição o link para você comprar o ingresso do evento. O pessoal do Sementes da Liberdade me convidou para ir no evento, para cobrir o evento, então fazer uns vídeos lá, enfim. Vai rolar uma entrevista minha com o Rafael Lima, do Ideias Radicais, então, pô, seria muito legal eu poder ir no evento, só que assim, o evento é em São Carlos, eu moro em São Vicente, e São Carlos para São Vicente não é lá muito perto, dá uns 300 e poucos quilômetros, umas 4 horas de viagem. Então qualquer valor que você puder ajudar financeiramente, através dos links aqui na descrição, Bitcoin, Nano ou Pix, já ajuda bastante. Sei lá, se você doar R$ 2 para ajudar na viagem, já, pô, brigadão, já ajuda bastante. Sei lá, se esse vídeo pegar, vai, um exemplo, 30, 40, 50 views, cada view aí doar tipo R$ 1, R$ 2, pô, ajuda bastante. Não acredito que não seja um valor muito grande, não vai fazer muita falta para você, mas para mim, pô, vai ajudar demais, que aí financia a viagem e aí posso produzir conteúdo de lá, cobrir o evento, então vocês vão ter alguém lá em loco cobrindo o evento. Então, ajude aí financeiramente se você puder, qualquer valor ajuda, mas R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, enfim, valor baixo já colabora demais. Mas enfim, sem enrolações aí, vamos entrar no assunto do vídeo, explicando o que aconteceu, o que deu aí. Basicamente, a notícia é, o Silicon Valley Bank, que é o banco que financia as startups americanas, ou seja, startups de tecnologia especificadamente, quebrou. Essa é basicamente a notícia. As consequências disso são muito grandes, e para você entender as consequências disso, essa vai ser a parte longa do vídeo, que é basicamente eu explicar para você o que acontece como bancos funcionam, para depois eu explicar por que um banco quebrar é uma coisa importante e por que isso pode dar problema, para aí sim você entender por que a quebra do Silicon Valley Bank é um grande problema. A quebra dele foi em torno mais ou menos de 200 bilhões de dólares. Estão cotando ali entre 204 e 250, mas vamos trabalhar mais ou menos com 200 bilhões de dólares ao prejuízo. E basicamente ele quebrou por falta de confiança, uma crise de confiança no banco e uma coisa chamada bank run. Bank run é um termo em inglês que significa basicamente corrida ao banco. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que existe um banco, o Banco do Zezinho. O Banco do Zezinho tem 10 clientes, cada cliente tem depositado R$ 1. Esse banco. Vou usar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Aí, sei lá, alguém começa a falar ali, ó, rapaziada, o Banco do Zezinho, cara, acho que vai quebrar, hein? Putz, sério, cara, vai quebrar mesmo? Vai quebrar. Ó, rapaziada, vamos lá tirar o dinheiro. Aí, sei lá, aparece 5 clientes na porta do banco e fala, ô, dá meu R$ 1 aí que eu quero meu dinheiro. Aí todo mundo saca R$ 5, o banco fala, pô, R$ 5, beleza, tô de boa, consigo segurar. Aí daqui a pouco chega mais 3 clientes pedindo mais ali mais R$ 3, né? Cada um, vamos, como disse, 10 clientes, cada um com R$ 1. Aí o banco do Zezinho já começa a ficar com medo. Por quê? Bancos, eles operam num sistema
fraudulento, criminoso, chamado reserva fracionada. O que é essa fraude, esse crime que é basicamente um crime legalizado? É um crime que o Estado disse que pode cometer porque o Estado autorizou. É como se, tipo assim, por exemplo, se um Estado passasse uma lei dizendo que assassinato é legalizado. Vocês já vão entender o porquê que é o crime. Vamos explicar o que é uma reserva fracionada. Uma reserva fracionada funciona da seguinte forma. O banco, ele alega, por exemplo, vamos pegar o banco do Zezinho como exemplo. Ele tem 10 reais, certo? Ele tem que ter 10 reais. Por quê? Porque tem 10 pessoas, cada pessoa depositou R$1, então, portanto, ele tem 10 reais de 10 pessoas diferentes. Só que os bancos, eles partem do pressuposto de que nenhum cliente, ou todos os clientes ao mesmo tempo, não vão sair correndo pro banco e falar, opa, dá meu dinheiro, dá meu dinheiro, dá meu dinheiro. Eles partem desse pressuposto. E aí, com isso, eles fazem uma coisa chamada fração de reserva. O que é essa fração de reserva? Eles emprestam mais dinheiro do que eles têm. Em resumo. Ah, como assim? Como que eles fazem isso? Eles têm lá 10 moedas, né? 10 reais. Vamos dar um exemplo. Aí digamos que o banco do Zezinho empresta 15 moedas. Ele fez uma reserva de 50%. A proporção hoje no mundo real é maior, tá? Mas vamos trabalhar com esse exemplo para ficar mais fácil. Então, ele tem 10 reais físicos, de dinheiro mesmo, ali, vamos colocar, moedas de R$1, vamos dar um exemplo. Ele tem aquelas moedas para chegar para a pessoa e falar, toma, aqui é a sua moeda. Só que 5, ele inventou que tem. Então, para 5 pessoas, que ele emprestou 5 reais, vamos colocar que ele tem emprestado para 5 pessoas R$1 cada, para simplificar. Essas 5 pessoas, elas foram vítimas de uma fraude. Elas não têm esse dinheiro delas inexiste. E aí o que acontece? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. O Zezinho lá, 8 pessoas sacaram o dinheiro. Beleza, 8 ele consegue. Só que essas 8 começam a falar, ó, gente, vai lá, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E aí gera mais, vamos dar um exemplo, mais 3 pessoas correndo pro banco. Então, 11 pessoas no total. As duas primeiras que chegarem no banco conseguem tirar os 10 reais dela, os 2 reais dela. Cada um tirando um. Agora, aquela 11ª pessoa, banco do Zezinho, GG, capotou, já era, faliu. Foi de base, né, como a gente costuma dizer no RPG. Já era, capotou, faliu, quebrou. Ah, mas e as 5 pessoas que tinham R$1 lá? Bom, sinto lhe dizer, cara, mas você... a gente paga, bota na conta do Abril, sabe? É isso basicamente que o Silicon Valley Bank tá fazendo. Botando na conta do Abril. Quem é o Abril que vai pagar o financiamento? Bom, os americanos, todo mundo que tá dolarizado e muito mais gente talvez ao redor do mundo. Não tem realmente como saber quem vai pagar, mas assim, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele basicamente chegou pro Silicon Valley Bank e falou assim, ó, galera que tem mais de 250 mil dólares aí nesse banco, tá safe, tá seguro aqui, ó. Confia aqui, o tio Fed vai pagar vocês aí, vocês não vão receber um centavo de prejuízo. Pô, mas e a galera que tem ali, sei lá, 3 mil dólares, $1.000, uma galera mais pobre, assim, sabe? Tipo, por exemplo, tem o salário do mês ali naquele banco, vamos dar um exemplo. Cara, sabe o que o Federal Reserve fez pra essa galera? Isso aqui, ó, pra eles, uma banana pra eles. Falou, toma, uma banana pra vocês aí. Quebrou, pra essa galera quebrou. Então, assim, aí você já consegue ver que o banco praticou uma fraude. Isso é fato, todo banco hoje, tá? Pratica essa fraude, se chama reserva fracionada. Isso é um crime, mas é um crime que o Estado permite que aconteça. Porque se quebrar, o Estado basicamente salva. Mas, como vocês viram, não é todo mundo. O Estado salva a galera ricona, né? 250 mil dólares pra cima, os ricão, opa, milionário, tá salvo. Galera pobretona, né, que tinha salário no mês, quem liga pra essas pessoas? O Estado existe pra roubar do pobre e pra dar pro rico mesmo. Então deixa essa galera se fuder aí e vamos salvar os ricão aí. Então foi isso basicamente que aconteceu. Então, entendendo essa situação da reserva fracionada, ela é a base de tudo o que aconteceu. Se ficou alguma dúvida, porque toda a explicação que eu vou dar a partir de agora vai partir desse ponto da reserva fracionada. Se você não entendeu o que é reserva fracionada, deixa aqui no comentário, eu vou responder com o maior prazer, porque talvez você vai ficar com dúvida no resto. O que aconteceu em 2008 quando o Lehman Brothers quebrou? E sim, vamos voltar lá para um pouquinho atrás em 2008. Basicamente, o Federal Reserve deixou quebrar. Isso gerou uma grande crise e desde então o Federal Reserve vem trabalhando com programas de injeção de liquidez. O que são esses programas de injeção de liquidez? É um nome bonitinho, técnico, que o economista chama para imprimir moeda. Basicamente liga a impressora, uhul, ali ó, printa dinheiro, vamos imprimir dinheiro, modo Silvio Santos, quem quer dinheiro?
Só que assim, esse dinheiro não vai pra pobre, pra galera. Vai pros ricão lá, os donos de banco, empreiteira, os metacapitalistas, né? Como diria o Olavo de Carvalho. Os capitalistas que enriqueceram no capitalismo e agora querem socialismo. E impressão de dinheiro basicamente é política socialista. Então essa galera recebeu esse dinheiro. Só que assim, quando você joga muito dinheiro na economia, você gera uma pressão inflacionária. Porque, de novo, a inflação, ao contrário do que dizem os outros economistas, a gente da escola austríaca, eu sou da escola austríaca de economia, a gente defende o seguinte, que a impressão de moeda, ela é o que causa a inflação. E não o aumento de preços é a inflação. O aumento de preço é uma consequência da impressão de moeda. Só aumenta os preços se aumentar a demanda monetária, ou seja, se aumentar o dinheiro, a quantidade de a oferta monetária, na verdade. Se aumentar a oferta monetária sem que as pessoas aumentem a sua taxa de poupança natural. O que é uma taxa de poupança natural? É o quanto cada sociedade, isso varia de país para país, depende de vários fatores, enfim, não vou entrar muito nisso aqui. Quanto cada pessoa, cada indivíduo, na média assim da população, tem de poupança. Por exemplo, digamos que um país X tenha 10% de nível de poupança. Isso vai afetar o nível de juros deles, pode ser maior ou menor, como é um valor baixo, 10%, a tendência é que no país esse juro seja maior. Se o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central desse país, ou qualquer Banco Central de país, entra imprimindo dinheiro, ele aumenta a taxa de poupança artificialmente. Então isso aumenta o estoque de dinheiro, aumenta a quantidade de dinheiro no mercado, e se tem mais dinheiro, os juros caem. Se os juros caem, fica mais atrativo você pegar negócios ruins. E aqui o segundo fator que levou à quebra do Silicon Valley Bank para você entender. Existem alguns tipos de ativos no mercado que são chamados de junk assets, basicamente. Ativos porcaria. Junk é tipo porcaria, horríveis, lixo, alguma coisa assim. Esses ativos eram basicamente como o banco estava capitalizado. Por quê? Como a taxa de juros abaixou muito artificialmente, o Federal Reserve basicamente tacou o pau na máquina, ligou a impressora, imprimiu moeda e deixou a taxa de juros baixa, essas porcarias desses ativos acabavam pagando um pouquinho mais do que a taxa de juros natural, que é basicamente você emprestar dinheiro para o Federal Reserve, emprestar dinheiro para o governo americano em última análise. Então você, investidor ali, fala, pô, vou pegar esses títulos aqui. Só que esses títulos, eles não são seguros, senão eles seriam taxados como melhores, né? Não como junk, basicamente como porcaria. E o Silicon Valley Bank, ele estava muito capitalizado em cima desses títulos. E aí a taxa de juros deles era mais ou menos ali 1% ao ano, então 12% aliás, 1% ao mês, 12% ao ano de pagamento. A inflação estava abaixo disso, pô, tá tranquilo então. A taxa de juros está abaixo disso. Só que aí o que acontece? O Federal Reserve desligou as impressoras, falou, galera, parou a impressora, vamos subir os juros. Vamos desfazer essa bagunça aí que a gente fez. A gente tacou dinheiro, comprou um monte de ativo, agora a gente vai pegar esses ativos, devolver para o mercado e subir a taxa de juros. Foi feito. Foi subindo a taxa de juros. Só que à medida que a taxa de juros vai subindo, esses bancos, e principalmente essas fintechs, né, essas empresas de tecnologia, essas coisas que esse banco financiava, elas não são lá muito seguras. Elas próprias são empresas de alto risco. Por quê? Porque elas são empresas que tiram dívida para pagar dívida. Ou seja, como se a empresa devesse 100, e aí ela tira, vai lá no banco e fala, banco, me empresta 100 aí para eu pagar a dívida que eu estou devendo. Aí o banco, beleza, pega aí. Aí vai lá e pega 100. Só que aí ela fica devendo 200. Aí ela chega num outro banco, num segundo banco, e fala, ô banco, pô, tô devendo 200 aí na praça, pô, me empresta mais 200 aí. O banco fala, toma aí, pega aí, 200. Aí depois ela chega lá para um terceiro banco e fala, pô, banco, tô devendo 400 aí na praça, tem como você me emprestar uma grana aí para poder pagar? Opa, pega aí. Só que assim, existe um limite do quanto que a empresa consegue se endividar até o ponto que ela entra em insolvência. E essas empresas, elas não são seguras, porque elas não geram lucro. Uma empresa, em tese, ela tem que gerar lucro com a operação dela para ela poder pagar as dívidas, pagar seus funcionários, pagar seus acionistas, se for uma empresa que tiver capital aberto na bolsa, enfim, pagar a galera que investiu, investidores, enfim. A empresa tem os custos dela, pagar imposto também, tem os custos dela. E se ela não gera o valor suficiente para poder pagar os custos dela, em tese, ela deveria falir. Só que, basicamente, as empresas não têm falido porque o juros está muito baixo. Então compensa você ficar emitindo dívida no mercado, na praça, pegando dinheiro emprestado para poder se manter operando. E aí, o que o Silicon Valley Bank tinha como garantia no tesouro dele, assim, no balanço dele? Esses títulos muito ruins, que eram títulos de 1%. Aí a taxa de juros do governo americano começou a subir e a galera não estava interessada em comprar esse título. Por quê? Você vai pagar esse título, comprar esse título do banco, chegar lá no banco e falar, banco, me dá esse título, toma o dinheiro. Tô adiantando. Aí depois você recebe do governo
ou espera, vai, 12 meses, digamos, você resgatou com 3, 4 meses, espera 8 a 9 meses, resgata o título, mas pô, você vai receber 9% em cima do seu investimento. Por que você faria isso, sendo que você pode simplesmente colocar o dinheiro na mão do Federal Reserve, no título de dívida do próprio governo americano, e receber uma coisa de 4, 5% ao mês, que está mais ou menos ao ano, né, no caso, que está monetizado. Ah, mas é menos seguro? É, entendeu? Tem esses títulos aí, tem títulos de 1% ao mês e 1% ao ano. Então a taxa de juros tá 4, 3, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então tem esse problema, entendeu? Então você não consegue tirar uma boa grana disso, então o que você acaba fazendo? Ah, eu não vou investir nesse negócio. E aí, olha como isso é uma espiral. Se você tem um ativo que você contava como aquele ativo para vender, para ele virar um dinheiro, e aí você precisa do dinheiro para poder pagar os seus credores, que são, em última análise, as pessoas que têm dinheiro naquele banco, o que acontece se esse ativo que você contava para virar dinheiro passa a não valer dinheiro? Percebem que é um ciclo? Ou seja, as pessoas começaram a desconfiar que o banco poderia quebrar e correram ao banco para sacar o seu dinheiro. O banco provavelmente deve ter tentado vender esses ativos, as pessoas não quiseram comprar. E isso aumentou a desconfiança de que o banco quebraria. As pessoas correram para o banco tentou vender, as pessoas não compraram, de novo e de novo. Percebe que é um ciclo que se retroalimenta, que fecha certinho a, a armadilha? E aí foi assim que o banco quebrou, basicamente. Uma corrida ao banco, investimento em ativos ruins, ativos que não valiam nada e não valeram porque, enfim, quando subiu a taxa de juros, deu esse problema. Então, aconteceu isso. Feita essa explicação longa, vamos às consequências do que pode acontecer. E, de novo, como é uma coisa complexa, se você ficou com dúvida, por favor, comente. Além de ajudar a engajar o canal, você ainda tira essa dúvida. Não fique com dúvida, por favor, comente. Então, vamos às consequências. Quem que era cliente desse banco? Bom, diversos bancos. Eu vou deixar algumas matérias aqui na descrição com pessoas que eram clientes. Algumas pessoas se declararam não clientes, por exemplo, o Nubank, que é uma fintech, né, de certa forma, dessa galera da tecnologia, essas coisas. Falou, ó, a gente não, a gente tá safe, tá tranquilo. O Banco Itaú tinha partes ali nessa questão, então isso quer dizer que o Banco Itaú pode falir? Assim, esse é o 16º maior banco dos Estados Unidos. Tá gerando problema ali em outros bancos, ali um pouquinho abaixo da cadeia dele, ali 20º, 24º banco. Só que assim, vamos explicar como que bancos funcionam. É uma coisa que você deveria ter aprendido na escola, mas você não aprendeu porque, enfim, você estava aprendendo, sei lá, mitocôndria ou coisas inúteis e não coisas práticas, tipo, como que o sistema financeiro funciona. Assim como o banco empresta dinheiro para você, o banco também empresta dinheiro para outros bancos. Eles fazem até operações muito curtas, assim, por exemplo, de horas, só para poder, tipo, ah, eu tenho uma demanda de saque aqui muito alta nesse momento, me empresta uma grana aí, daqui 2, 3 horas eu te devolvo. Eles têm essas operações, ou operações overnight, basicamente, que é tipo, ah, você me empresta hoje 10 da manhã, eu te devolvo amanhã 10 da manhã. De segunda pra terça, de terça pra quarta, enfim, por isso que é overnight. Overnight é tipo por uma noite, basicamente. Um pernoite seria. Então, tem esse mercado intrabancário entre eles, entre os bancos. Por que é grave quando um banco quebra? Porque geralmente o banco ele não tem só dinheiro de pessoas comuns, assim, tipo, sei lá, a Dona Maria, o São José, a galera que tem o salário ali, pensão, enfim, alguma coisa assim. Recebe alguma coisinha ali, o assalariado, alguma coisa. Geralmente o banco ele tem dinheiro de outros bancos. E aí, se o banco dá uma quebrada, o outro banco que tem dinheiro fala: ô, rapaziada, ó, vocês quebraram aí, pô, tem como dar meu dinheiro? Ih, rapaz, não tem. E aí, aquele banco ele pode acabar quebrando. Por quê? Porque ele contava com o dinheiro daquele outro banco para ele não quebrar, porque se desse ruim ele poderia pegar o dinheiro com aquele banco, porque assim, razoavelmente o banco sempre olha aquilo e fala: galera, banco é seguro, vamos lá, deixa o dinheiro no banco, porque né, banco, é o nome, né, banco, inspira segurança. E aí, se esse banco quebra, o Silicon Valley já quebrou, né, no caso, ele pode quebrar um outro banco. Aí esse outro banco, digamos que tem um terceiro banco que tinha dinheiro nesse banco. E aí você percebe como está gerando um problema? Um banco pode quebrar e levar outros. Então por isso que assim, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Outros bancos quebrarem, pode acontecer. É bem provável que aconteça. Até né, é bem razoável que aconteça, mas isso pode respingar aqui pra gente? Bom, depende de quantos bancos nossos, assim, aqui, tô querendo dizer brasileiros, estão expostos a isso. Aparentemente o Itaú é um deles. Eu vi umas pessoas comentando e tal, parece que sim.
Pode quebrar o Itaú? Não sei. O que eu recomendo pra galera aí que tem grana no Itaú? Pelo sim, pelo não, por segurança, tira o dinheiro. Põe em outro banco. Porque assim, vai que, digamos, não tô dizendo que, mas vai que quebra. Você não vai querer ser o último cara da fila pra correr no banco, né? Porque meio que o último da fila você já percebeu, reserva fracionada, como funciona, voltando lá no começo do vídeo, que você não vai sacar o dinheiro, né? Você não quer ser o 11º cara lá no exemplo dos 10 reais que eu dei, né? Você quer ser o nono, o 10º, o 8º, o 7º. Você quer ser esse cara. Se for o 11º pro 15º, você deu ruim. Então, por via das dúvidas, fiquem de olho, acompanhem esse caso para ver qual banco que está contaminado, que não está, enfim, da onde que está indo. Pode dar problema. O quanto de problema? Bom, o banco quebrou na sexta, a gente está na segunda, não sabemos ainda, então ao longo dessa semana, qualquer novidade eu vou trazer um outro vídeo aqui, acompanhando o caso. Mas é importante entender esses fatores, que é basicamente o Federal Reserve imprimindo moeda, o que é uma reserva fracionada e como bancos funcionam. E por eles emprestarem dinheiro um para os outros, eles acabam criando uma rede interligada que, em caso de insolvência de um banco, de quebra de um banco, essa rede é muito frágil. É como se você colocasse um dominó e você, dominós enfileirados, você empurrasse um dominó e aí todos vão caindo e o nome dessa queda massiva se chama crise. Pode vir uma crise? Bom, tem meio que uma piada, né, que a escola austríaca de economia acaba sofrendo e até meio que justificada, que os austríacos sempre estão prevendo uma crise. E, e aí quando acontece a crise, o pessoal fala, tá vendo, os austríacos acertaram. É zoeira, tá, o pessoal fica fazendo bullying com a gente por causa disso, mas assim, pode dar uma crise? Depende. O quanto que o Federal Reserve está disposto a colocar de dinheiro nessa galera, na mão dessa galera para poder salvar o banco? Já falou que vai comprar o banco ali, vai segurar o banco, vai segurar esse prejuízo aí de 200 bilhões de dólares, não milhões, é bilhões. É bastante grana. Mas assim, pro Federal Reserve que já imprimiu, sei lá, 3, 4 trilhões de dólares nos últimos anos, não, o que é 250 bi aí, 200 bi? Enfim, não é nada, é um quarto de trilhão, pô. Isso aí eles imprimem se vacilar. Semana passada o Fed imprimiu isso aí só pra de zoeira, entendeu? Então, fiquem atentos nisso, fiquem de olho. E uma coisa assim, né? Sabe o que acontece quando dá uma crise dessa? Então, em 2008, quando deu uma crise dessa e o Federal Reserve entrou com grana para poder comprar alguns bancos ali e impedir a insolvência, um cara chamado Satoshi Nakamoto ficou revoltado com isso e criou uma coisa chamada Bitcoin. E digo uma coisa para vocês, tá? Bitcoin tá barato. Não considerem isso dica de investimento. Mas estude Bitcoin. Bitcoin tá barato ainda. Porque se der crise, você vai querer ter Bitcoins. Então é isso aí. Vou agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscreve, comenta, compartilha. Se ficou dúvida, por favor, reforçando de novo, comenta a sua dúvida. O assunto é longo, o vídeo ficou longo. Se fez necessário, porque enfim, eu estou explicando basicamente tudo que você deveria ter aprendido na escola e mais algumas coisas, mas enfim, eu gosto desse tipo de vídeo, um pouco mais longo, um pouco mais teórico, um pouco mais complexo. Novamente, me ajude financeiramente. Esse vídeo deu um baita trabalho, baita pesquisa para fazer, enfim. Então, patrocine o canal. Qualquer valor ajuda, especialmente para poder ir lá para São Carlos, produzir mais conteúdo para vocês. Comprem o link, o vídeo, o ingresso aqui do Sementes da Liberdade lá. Se você estiver por São Carlos, for da região ali, enfim, São Paulo, interior, vai lá, aparece lá no evento lá, vamos lá, trocar uma ideia lá. De repente a gente faz um vídeo lá, grava um short lá. Ei, encontrei um membro do canal aqui, um fã do canal aí, sei lá, vamos fazer essas coisas aí. E também se inscreve, comenta, compartilha, curte, toca o sininho, engaja o vídeo, ajuda a subir aí nos rankings da plataforma aí. Já tá todo mundo falando disso, então vamos botar o meu vídeo aí um pouquinho mais pra cima. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.